Olá pessoal, como eu havia falado no grupo do WhatsApp, né, eu vou aqui fazer uma breve explicação do exercício 4 do portfólio de arquitetura de computadores, onde o assunto abordado porta, são portas lógicas e circuitos combinacionais. Então vamos começar aqui. Para nós entendermos um pouquinho sobre portas lógicas e circuitos combinacionais, nós temos que entender que zero igual a falso, também desligado, e um que é igual a verdadeiro e também ligado, são produtos que nós usamos para realizarmos os circuitos computacionais das portas lógicas. Muito bem. Então vamos começar aqui primeiramente com a porta lógica buffer. A porta lógica buffer, representada por esse símbolo, como vocês podem ver, nós temos aqui como uma única entrada representada por A, e aqui nós temos uma saída. E a expressão lógica booleana dela fica x igual a. Para nós entendermos melhor, a gente faz aqui uma tabela verdade, onde nós temos aqui a entrada A e a entrada X. Como a porta lógica buffer ela é uma porta simples, então entrou verdadeiro, sai verdadeiro. Entrou falso, sai falsa. E é isso que nós vemos aqui na tabela verdade. Ó. A e X. Quando entra 0, sai 0. Quando entra 1, sai 1. Então a porta lógica buffer ela é simples, né? E a expressão lógica dela fica dessa forma, x igual a. Agora nós temos aqui uma outra porta lógica, muito parecida com a porta lógica buffer, só que vocês têm um detalhe aqui que é uma bolinha aqui na frente. Ó. Toda vez que nós tivermos uma bolinha aqui ó, na saída da porta lógica, ela acaba tendo a expressão not. Né? Então, aqui ela é buffer e aqui ela passa a ser apenas not. Então, a porta not aqui, ou traduzindo porta não, ela tem a seguinte expressão. Entra-se A, sai S. Só que quando entra A, a gente fala sai barrado S. Ou entra A e porta invertida. Inverte A e é o resultado da porta. Então, entra A, inverte A, sai A. Então, nós temos a expressão matemática assim, ó, x igual A invertido ou A barrado. E aí, a representação da tabela verdade é o seguinte, nós temos a entrada A e a saída X. Quando entra 0, olha lá, inverte, sai 1. Quando entra 1, inverte, sai 0. Nós chamamos isso de barrado, e a gente representa isso na expressão com um risquinho aqui em cima da letra em questão, que no caso é A. Então, a gente fala A barrado, certo? Então, a porta not é dessa forma, entra um valor e inverte, sai o valor invertido da forma que entrou, certo? Então, como está representado aqui na tabela verdade. Entra 0, sai 1, entra 1, sai 0. Tranquilos? Agora nós temos a porta lógica OR, que traduzida que significa ou. Né? Nós temos aqui no mínimo duas entradas. Podemos representar mais entradas, mas o simples aqui, duas entradas, representado por A e B. E nós vamos ter aqui também uma saída. Para nós representarmos aqui a expressão, né, nós podemos dizer o seguinte, x igual A mais B. Ou seja, a combinação de entrada aqui é uma soma. A mais B, eu tenho o resultado. Então, nós vamos poder ver aqui na tabela verdade, ó, A, B, X. Detalhe da porta lógica OR é o seguinte, para eu obter aqui o resultado verdadeiro, uma das entradas tem que ser verdadeira. Então, se A é verdadeiro, então o resultado de saída é verdadeiro. Se B é verdadeiro, o resultado de saída é verdadeiro. Então, nós podemos ver isso de forma simples aqui na tabela verdade. Ó. Falso, falso, saída falsa. Lá, uma entrada verdadeira e uma falsa. Então, nós temos saída verdadeira. Olha lá, A verdadeiro, B falso. Então, nós temos verdadeiro. A e B verdadeiro, nós temos verdadeiro. Então, a expressão matemática disso fica x igual a mais b. Muito bem. Agora nós temos aqui uma outra porta lógica. Essa porta lógica chama-se porta AND, ou também conhecida como porta E. A porta AND, representada por esse símbolo, nós vamos ter o quê? Duas entradas, A e B, também, no mínimo duas entradas, né? E o resultado saída. Só que ao contrário da porta OR, que nós fazemos aqui uma soma de A e B, aqui nós fazemos o que? Na porta AND, uma multiplicação. Então, nós vamos ter aqui, ó, x igual A vezes B, certo? Então, a entrada aqui, para ser verdadeira, nós temos que ter
as duas entradas verdadeiras. Na porta AND, sempre as duas entradas têm que ser verdadeiras, porque nós temos aqui como resultado da expressão uma multiplicação. Então, o resultado da tabela verdade fica assim, ó. Entrada 0, né? Porta A, entrada 0, porta B, entrada 0, né? Então, 0 vezes 0, 0. Entrada 0 no A, entrada 1 no B. 0 vezes 1, 0. 1 verdadeiro em A, 0 verdadeiro em 0 em B, então 1 vezes 0, 0. E aí nós temos aqui, ó, 1 e 1. Porta A, 1, porta B, 1. 1 e 1 igual a 1. Então, para que a expressão, a porta AND, né, a porta E, ser o resultado verdadeiro, nós temos que ter como produto as duas entradas verdadeiras. Caso contrário, sempre será falsa, como vocês podem ver aqui na tabela verdade. Certo? Aí nós temos aqui uma outra porta lógica. Nós temos a porta lógica NOT OR, ou apenas NOR. Preste atenção no detalhe aqui, ó. Da mesma forma que nós fizemos aqui na porta NOT, onde nós representamos aqui na saída uma bolinha que diz que ela se torna NOT, na porta OR, quando nós colocarmos também aqui a bolinha, nós fazemos com que a porta OR se transforme numa porta NOT OR, ou apenas NOR, né? E aí é muito interessante aqui, que é simples o entendimento. Nós temos aqui A e B, né? A mais B em uma saída. Só que como nós temos aqui a inversão, aí nós vamos ter aqui, ó, o barrado, ó. A mais B barrado, ou A mais B invertido. Então, olha como fica o resultado da tabela verdade. 0 mais 0 dá 0, mas como inverte 0 mais 0 dá 1. 0 mais 1 dá 1, inverte, dá 0. 1 mais 0 dá 0, dá 1, desculpa, inverte, dá 0. 1 mais 1 dá 1, inverte, dá 0. Então, quando você tem uma porta NOT, o resultado dela vai ser sempre invertido. Então, você tem a porta como normal, porta OR, mas aí você tem aqui uma inversão e ela vai ter dessa forma inversão. Portanto, nós temos aqui A mais B invertido, ou A mais B barrado, certo? Agora, eu não fiz aqui a porta AND, vou fazer junto com vocês a porta NOT AND. A porta NOT AND, nós temos da seguinte forma. Nós temos aqui, né, a porta AND, só que ela é NOT AND, nós temos aqui. Então, assim como a porta AND, que nós já vimos aqui, ó, a porta AND, nós temos a porta NOT AND desta forma. Detalhe aqui, ó, o NOT aqui. Então, nós temos a saída, nós temos aqui a entrada, que é A, e outra entrada, que é B, né? Então, essa porta é chamada de NOT AND, ou apenas NAND, né? Onde a expressão ela é representada da seguinte forma: x é igual a vezes b, né? A vezes b barrado, certo? E aí a construção da tabela verdade fica da seguinte forma, né? Deixa eu fazer aqui rapidamente para vocês. Tabela verdade. Não sou muito bom em fazer desenhos, mas a gente vai aqui tentando de uma forma mais fácil. Então, nós temos aqui A, B e X. As águas? Tá. Então, da mesma forma que nós vimos aqui na porta NOT OR, nós vamos ver aqui na porta NOT AND, né? Detalhe